Olá, meus irmãos e meus amigos, espero que vocês estejam bem e desfrutando da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. A mensagem de hoje é sobre o capítulo 2 de Malaquias, onde o assunto tratado é Deus abomina a deslealdade injusta. Deus abomina a deslealdade injusta. Mas você pergunta, deslealdade injusta? Eu explico. É porque existe a deslealdade justa. Por exemplo, se você combina com um amigo para saírem juntos e praticar malfeitos, fazer coisas erradas, pecarem contra Deus, aí quando chega a hora de você cumprir o compromisso, você é desleal ao seu amigo e desiste de ir. Essa é um exemplo de deslealdade justa. Por que deslealdade justa? Porque você ponderou, mediu as consequências e desistiu. Você votou a sensatez, se arrependeu. Então, a deslealdade justa não é deslealdade, é arrependimento, é volta à sensatez. E o primeiro tema desse capítulo é acerca dos sacerdotes, da responsabilidade dos sacerdotes. Aqui, Malaquias diz que os sacerdotes eram os responsáveis diretos por cultivar e guiar o povo à lealdade ao Senhor. Qualquer semelhança com a experiência por que passa a igreja moderna não é mera coincidência, pois desde Isaías os líderes chamados para honrar e conduzir o povo a honrar a Deus por meio do culto fazem exatamente o oposto e, movidos por suas paixões, seja por fama, seja por status, seja por riquezas, conduzem os cultos em suas igrejas com vistas a agradar o povo, com o fim de alcançar seus objetivos nefastos, suas paixões. À semelhança dos sacerdotes denunciados pelo profeta Malaquias, quando são arguidos pela consciência, quando de alguma forma a consciência lhes perturba, fazem o mesmo questionamento e perguntam, como os sacerdotes os sacerdotes dos tempos de Malaquias questionavam a Deus e diziam, em que te desonramos, Senhor? Ou em que profanamos o sacrifício? Em que profanamos o culto? Porque muitos dos pastores hoje vivem profanando o culto, literalmente. Pois eles seguem cultuando a Deus à sua própria maneira, ou à maneira dos sacerdotes denunciados pelo profeta Malaquias. Portanto, a mensagem transmitida por essa passagem que vai do versículo 1 ao versículo 9 é que os pastores foram chamados para honrar e conduzir o rebanho que Deus lhes confiou a honrar também a Deus, a exaltar a Deus, seja no culto corporativo, seja no culto familiar, seja no culto individual. Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é: os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus, e sobre eles, sobre os seus ombros, pesa grande responsabilidade. Responsabilidade tal que terão de prestar contas mais cedo ou mais tarde, ou na eternidade. O profeta deixa claro que a responsabilidade
é dos sacerdotes. Diz: agora, ó sacerdotes. Então, a aclamação é para sacerdotes. A responsabilidade é dos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes. Agora, ó pastores. Ó servos de Deus. Ó servos do Deus vivo. Para vós outros é este mandamento. Note que Deus, por meio do profeta, não está responsabilizando diretamente o povo. É claro que cada crente é responsável pelo culto que ele participa, mas indiretamente, porque a responsabilidade é dos pastores conduzir o culto de forma agradável a Deus, conduzir, levar o sacrifício adequado para ser agradável a Deus. Então a responsabilidade direta é dos pastores. E nós, meus irmãos, devemos assumir essa responsabilidade diante de nosso Deus e perante o nosso rebanho. Porque essa responsabilidade foi nos dada. Os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus. E essa responsabilidade é grande sobre os nossos ombros. Tal que prestaremos contas a Deus, mais cedo ou mais tarde, ou na eternidade. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Mas a responsabilidade é muito grande, meus irmãos. Porque o profeta diz: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. É sério. Muito sério. Aproximar-se de Deus, conduzir o povo a aproximar de Deus, trazendo as suas ofertas. E essa oferta não for aceita por falta de compromisso dos pastores, como o foi dos sacerdotes dos tempos de Malaquias, onde o povo trazia animais coxos, animais enfermos, animais defeituosos, principalmente porque eles tinham no meio do seu rebanho animais sadios, mas não tinha instrução, trazia qualquer um. E os sacerdotes eram tão irresponsáveis, tão negligentes, que não cuidava de fazer a triagem. Cabe aos pastores fazer a triagem do culto na igreja, para ver se o culto agrada a Deus. Os pastores são responsáveis pelos hinos cantados na igreja, se eles são hinos sacros ou profanos, se as letras são teologicamente bíblicas ou são opiniões e ideias humanas para satisfazer o ego da humanidade. Tipo, você é importante para Deus. Meus irmãos, isso é falsa doutrina. Deus é quem é importante para mim. Eu não sou importante para Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Eu fui recebido pela graça. Deus é maravilhoso, maravilhosamente importante para mim. Então cabe ao pastor fazer uma triagem da ordem do culto, dos itens, dos ingredientes do culto, ou seja, do sacrifício que ele próprio e o povo vai oferecer a Deus para ver se é agradável. É claro que isso envolve muitas coisas, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas o profeta diz: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar a honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Porque quando nós vamos para a igreja,
ou estamos adorando no culto familiar, ou lendo a nossa Bíblia e fazendo a nossa devocional, nós estamos diante do Senhor dos Exércitos. Então ele disse: se vós não propuserdes no vosso coração dar a honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Mas o profeta realça: o problema é que os sacerdotes não tinham a menor intenção de propuserem nos seus corações honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Eles não queriam. E Deus já sabia disso, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Ele sabe se o propósito do meu ministério é honrar a Deus, agradar a Deus ou agradar o povo. Ele sabe. Como Deus já sabia que os profetas, que os sacerdotes não queriam propor no seu coração, não desejavam honrar a Deus, ele diz aqui: amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então Deus já sabia, né? Então Deus diz: já as tenho amaldiçoado, já tenho amaldiçoado as bênçãos que eu lhes dei, que vocês conseguiram, pela graça, claro, de Deus. E Deus trouxe maldição, né, sobre eles, né? Agora, no que consiste esta maldição? Pelo menos em 3 coisas. Primeiro, sobre as bênçãos. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. A gente que não está claro como é que Deus ia amaldiçoar as bênçãos. Olha, se são bênçãos, como é que bênção pode ser maldição, né? Eu imagino, meus irmãos, que aqui, no contexto da Bíblia e no contexto da nossa atualidade, seria uma certa insaciabilidade por parte dos sacerdotes. Vamos dizer que os sacerdotes, quando o povo trazia os sacrifícios para ser ofertados a Deus, a coxa direita do animal sacrificado era do sacerdote. Vamos imaginar que eles eram abençoados com a coxa direita de cada sacrifício que o povo trazia para ser oferecido a Deus. Deus deu isso aos sacerdotes. Suponhamos que a ganância deles, a insaciabilidade deles, queriam mais, né? Como nós vemos lá os filhos de Eli, né? Fazendo churrasco, comendo todo o sacrifício que o povo trazia, né? Não se contentavam com a sua parte, né? Hoje em dia nós estamos assim, pastores querendo mais e mais e mais e mais, né? Por isso eu destaquei as 3 paixões: fama, status e riquezas. Isso é uma maldição. Quando os pastores chegam a esse ponto de ficar insaciável, infeliz, vazio, por mais que Deus o abençoe, ele continua vazio. Essa é uma maldição. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. É a promessa de Deus quanto aos sacerdotes, que reflete sobre nós, os pastores, se não nos propusermos no coração honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Então, a segunda coisa que consiste essa maldição, o profeta também diz: eis que vos reprovarei a descendência. Então, os filhos desses sacerdotes, no mínimo, seriam, por exemplo, estéreis, né? Ou seguiam errando como o pai. Os pais erraram.
Isso é interessante porque o profeta Malaquias profetizou na beira da chegada daquele período chamado período interbíblico, aquele período que Deus não enviou nenhum profeta, aquele período que vai que se estende até os tempos de Jesus. Foi naquele período interbíblico que surgiu todas as aberrações na vida, nos sacrifícios, no ministério dos sacerdotes. Por exemplo, foi lá que nessa época surgiu o sinédrio, surgiu o sacerdócio não como vocação, porque nesse período o sacerdócio se tornou não uma vocação levítica para o sacerdote, mas um cargo eletivo, político, para qualquer um que se destacasse no meio do povo de Israel. Talvez esse sacerdote já estava começando esse desvirtuamento do sacerdócio estabelecido por Deus. A terceira coisa que envolve esta maldição, também o profeta diz: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então, se eles, segundo está escrito em Levítico capítulo 7 e Deuteronômio capítulo 18, se eles tinham direito como parte para si a coxa direita, agora eles perderam tudo. Agora é só excremento. Deus disse: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Aqueles que tinham a coxa, agora só tem excremento. É extrema humilhação, essa maldição aí. Então, essa maldição é tripla, né? Amaldiçoarei as vossas bênçãos, reprovarei a sua descendência, que parece ter a ver com a degeneração do sacerdócio e dos mandamentos da lei de Moisés no período interbíblico, a ponto de quando Jesus chegou, teve que reinterpretar a lei, porque os líderes, os sacerdotes, tinham interpretado tudo do seu jeito, a lei. Então, foi quando Jesus dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, né? Mas eu vos digo, né? Jesus teve que fazer uma reinterpretação da lei de Moisés, porque houve desvirtuamento em tudo, inclusive no sacerdócio. Essa referência à maldição da descendência. Reprovarei a descendência. E a humilhação máxima, excremento no lugar da coxa direita, né? Pois bem, meus amados, por isso é que os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus, e sobre os seus ombros pesa grande responsabilidade. Responsabilidade tal que todos que negligenciarem honrar a Deus com o culto vão prestar contas mais cedo ou mais tarde, ou na eternidade. O segundo ponto os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus, segundo o modelo do ministério dos sacerdotes levíticos. Então, como eu tinha falado, é possível que o profeta Malaquias tenha escrito o seu livro quase chegando àquele período chamado interbíblico, quando houve grande desvirtuamento do ministério dos sacerdotes, né? E o desvirtuamento foi que eles abandonaram o padrão levítico, né? A vocação levítica para os sacerdotes. Então o profeta diz: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dando
relembrando-lhes este mandamento, esta responsabilidade dos sacerdotes, para que eles saibam que Deus, e fique claro que Deus não aboliu o sistema levítico de sacerdócio. Né? Ou seja, o sacerdócio levítico continuava em vigor em plena época de Malaquias. Mas o sacerdote já estava fugindo dessa aliança que Deus fez com Levi. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o profeta explica os termos dessa aliança. Ele diz: minha aliança com ele, ou seja, com Levi, é de vida e paz. Ambos lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então Deus diz: a minha aliança com Levi permanece, e os sacerdotes levitas receberam de mim uma aliança de vida, uma aliança de paz, para que eles tivessem o temor do Senhor em suas vidas, em seus corações. E o profeta disse: eles de fato, com efeito, Levi me temeu e tremeu por causa do meu nome. E é assim que nós somos ordenados pelas Escrituras a nos aproximar de Deus como pastores responsáveis pelo ordenamento do culto celebrado em honra ao nome do Senhor dos Exércitos, com temor e tremor, como disse o apóstolo Paulo. Então, é importante aproximar de Deus temendo a Ele. O que é temer a Deus? Temer a Deus, meus amados irmãos, significa que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Se Ele promete abençoar, certamente Ele irá abençoar. Mas se Ele promete amaldiçoar, Ele vai amaldiçoar. Isso que é o escopo, o conteúdo do temor a Deus. E os levitas deram o exemplo. Diz aqui o profeta: e ele temeu e tremeu por causa do meu nome. Por isso, os levitas eram responsáveis. Eles não eram negligentes na hora de trazer a oferta a Deus. Somente 2 levitas fizeram isso, mas morreu queimado. Foi Nadab e Abiú que levaram uma oferta não aceitável a Deus, um fogo estranho, e lá dentro mesmo dos santos eles foram queimados, mortos. Né? Se voltarmos um pouco atrás, reportaremos a Abel e Caim. Aos 2 pediu Deus um sacrifício tipológico, apontando para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Mas Caim não quis seguir a tipologia, se rebelou. Né? Se rebelou. Não se pode rebelar e mudar a simbologia bíblica, a tipologia bíblica. Né? Ai daqueles que mudam, por exemplo, o sistema de batismo, vê as ordenanças como sacramento, né? Sacramentaliza as ordenanças, quando a palavra de Deus jamais diz que batismo e ceia são sacramentos. Batismo e ceia não transmite poderes nenhum aos seus participantes. É apenas um símbolo. Um símbolo, a ceia é um símbolo da nossa comunhão conquistada pelo sacrifício do corpo e o sacrifício do sangue de Jesus. É um símbolo de como nós fomos aceitos por Deus, pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição de Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Né? O batismo simboliza que nós morremos, não morremos na hora do batismo. O batismo simboliza de uma coisa que já aconteceu.
quando do nosso novo nascimento, nós nascemos para Deus e morremos para o mundo. E o batismo simboliza isso. Por isso que tem que ser de pessoas, crianças ou adultos, mas que tenham capacidade de crer, que tenham já responsabilidade de arrependimento, discernimento do pecado, arrependimento e pedido de perdão a Deus e mudança de vida. E depois disso, confiar em que somente o sacrifício de Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados dos quais ele se arrependeu. Enquanto não houver esta responsabilidade do homem com Deus, não se pode batizar alguém. Nem mesmo adultos devem ser batizados enquanto ele não estiver conscientizado de que ele é um miserável pecador, está fadado à condenação eterna e que precisa se arrepender e, ao se arrepender, buscar pela fé o sacrifício no sangue de Jesus para perdão dos seus pecados. Não se pode mudar os símbolos bíblicos, meus amados irmãos. E os sacrifícios, e Caim se rebelou contra o sacrifício, e Abel não. Abel foi submisso à simbologia do sacrifício e trouxe um animal, derramou sangue e ofereceu esse animal em holocausto a Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Até hoje é assim. Qualquer que se aproximar de Deus trazendo uma oferta inadequada, fora dos ensinamentos da Escritura, alheio aos padrões divinos, não será aceito. E os sacerdotes transgrediram isso, e muitos pastores continuam ainda transgredindo isso. Pois bem, o terceiro ponto diz que os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus, mas se errarem, não será por falta de instrução. Porque, meus amados, tanto o Velho como o Novo Testamento estão repletos de instrução de como se deve trazer a oferta, o sacrifício a Deus. No Velho Testamento, os sacerdotes orientavam o povo a trazer o sacrifício do melhor do seu rebanho. Hoje, o sacrifício, a nossa adoração, primeiro, Deus disse, é em espírito e em verdade. Se a adoração não for em espírito e em verdade, não será aceita. O que significa em espírito e verdade? Certamente não significa sinceridade, como alguns pensam. Em espírito e verdade significa uma adoração por meio de um sacerdote que ofereceu-se a si mesmo para que o seu povo fosse aceito. Então, quando nós entramos na presença de Deus para adorar em espírito e verdade, isso significa que nós estamos entrando para adorar não conforme as nossos méritos, nosso esforço, ou qualquer outra instrumentalidade, mas em o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar por meio do sacrifício realizado por Jesus. O segundo ponto está em Hebreus 13:5, acho que é 13:5 ou 13:15, que diz que nós, por meio de Jesus, ainda é por meio de Jesus. Por meio de Jesus, nós oferecemos sacrifícios a Deus que procede de lábios que professam o seu nome. Né? Deu na mesma coisa, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se o sacrifício não for em nome de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, e a obra que Jesus Cristo realizou na transformação do nosso coração, no perdão dos nossos pecados e nos colocar nos trilhos da santidade,
não será aceito. E os pastores têm essa instrução fartamente na Escritura. Agora, o profeta destaca que este foi também um exemplo dos levitas, pois originalmente os sacerdotes levitas eram leais em transmitir o ensino prescrito por Deus. Portanto, os sacerdotes não estavam errando, não estavam sofrendo a condenação divina por não honrarem a Deus, porque eles eram ignorantes. De jeito nenhum, porque diz aqui, que os levitas não negligenciaram o ensinamento, né? Aí, porque o profeta destaca as seguintes características que também devem ser seguidas pelos pastores. Veja como parece que nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Aí diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca, na boca dos levitas. Eles foram vocacionados por Deus, e por ser vocacionados por Deus, também eram leais a Deus. Por ser leais a Deus, não negligenciaram o ensino. A instrução estava na sua boca. E essa instrução foi registrada nas Escrituras, e na época de Malaquias, os profetas tinham em mãos essas instruções, mas preferiram não seguir e ainda fazer desviar o povo. A segunda característica dos levitas, que todos os pastores devem seguir, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Lábios aqui parece que é aquela figura de linguagem que usa a parte pelo todo, né? Na vida dos levitas não se achou injustiça, porque, meus irmãos, não adianta eu pregar a verdade, a palavra de Deus, se eu não viver, né? Então, eu não posso viver em injustiça. A injustiça não pode se achar nos lábios dos pastores. Eles devem ensinar e viver. Não está falando de perfeição, está falando de luta. Os pastores também lutam contra a corrupção da sua natureza pecaminosa. É essa luta que Deus espera em qualquer crente e também dos pastores, né? O apóstolo Paulo destaca em Gálatas capítulo 5 que a nossa luta, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que, porventura, não façamos o que nós queremos. Então essa luta existe dentro de nós, né? E só vai acabar na vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Então, aí essa luta faz com que a injustiça não tome conta das nossas vidas. E aí nós ensinamos o povo a lutar contra o pecado, né? E vencer pelo sangue de Jesus, né? É para isso que serve o sangue de Jesus. Não é para expelir demônio, não é para passar no vestibular, não é para ter vitórias financeiras, não é para ter vitórias na vida. O sangue de Jesus sempre se refere à luta do crente contra o pecado. E quando ele vence, ou se ele porventura cair, ele confessa, e a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A terceira característica dos levitas que ele ensinou ao povo é: ele andou comigo em paz e retidão. É importante. O que significa andar em paz e retidão? Porque também não adianta pregar a verdade, andar na verdade, ser um exemplo de andar na verdade, e não ter comunhão com Deus, não ter intimidade com Deus. Meus irmãos, a pregação começa no joelho, né? Começa lá no gabinete pastoral, onde ele estiver preparando o sermão, né? É na oração. Além disso, o pastor ainda depende da oração do povo. O povo deve orar pelo seu pastor, principalmente pela a sua preparação para pregar. Porque a maior preparação para pregar é a oração.
né? Isso já dizia Spurgeon e todos os outros grandes pregadores, a sua arma predileta e necessária era a oração própria e do povo. E por fim, se você prega a verdade, vive a verdade e anda em paz e em retidão na presença de Deus, então a consequência, o resultado natural é que o povo será influenciado por sua pregação. Ou seja, o profeta diz, e da iniquidade apartou a muitos. As pregações têm como propósito afastar muitos da sua iniquidade. Alguns para a salvação, porque ainda não é salvo, quando eles são convencidos pela pregação, a abandonar os seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se ele é salvo, a pregação conduz o crente a se consagrar, lutar contra o pecado e abandonar os seus pecados e viver em santidade. Por isso, esse é o resultado natural de quem prega a verdade, vive a verdade e anda na presença de Deus, apartará a muitos de suas iniquidades. Por isso é que Deus é isso que Deus espera dos pastores. Era isso que Deus esperava dos sacerdotes. O que diz o profeta? Ele segue dizendo, porque os lábios, dizendo acerca do exemplo dos levitas, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Isso é que Deus espera. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Deus vai dizer aqui, em um dos profetas menores aqui, que o meu povo está morrendo por falta de conhecimento, porque os sacerdotes lhes negam a instrução. Então, a boca do pastor tem que estar, tem que guardar o conhecimento. Mais uma vez, boca aqui, os lábios aqui, é o coração, a vida. Ele deve guardar o conhecimento, ele deve se preparar, ele deve aprender, né, para ministrar ao povo. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, né? O povo está sedento em busca de instrução. Aí vai para o culto, chega lá, ouve uma pregação que não é bíblica, que é a opinião do pastor, né? Por isso, meus irmãos, a pregação ideal para alimentar o povo, não sou eu quem diz, não sou eu somente que digo. Muitos disseram no século XIX, no século XX, e há consenso, e também exemplo na Escritura de que a palavra de Deus que alimenta o povo é a pregação expositiva. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé vem pelo ouvir da pregação, né? O povo vem procurar a instrução da boca dos pastores, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Já pensou que honra? Os sacerdotes eram mensageiros do Senhor dos Exércitos, mas os sacerdotes dos tempos de Malaquias não consideravam isso um privilégio santo e negligenciavam a responsabilidade. Diz aqui, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, ou falta de instrução, né, tendes feito tropeçar a muitos. Porque há duas coisas que o nosso ministério pode fazer com o povo. Ou apartá-los da iniquidade, ou aproximá-los da iniquidade, né, fazendo-os tropeçar. Os sacerdotes violaram a aliança de Levi. Então, Levi deixou a instrução, deixou o exemplo. Mas os sacerdotes da época de Malaquias não obedeceram o exemplo levítico. Os levíticos também deixaram instrução e exemplos para nós de como devemos cultuar a Deus, de como devemos instruir o povo a cultuar a Deus, a se aproximarem de Deus com um sacrifício adequado para ser aceito. Mas muitas vezes
muitos pastores, graças a Deus nem todos, rejeitam a instrução de Levi. E por último, meus amados, os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus. Por isso, cuide-se para não perder a sua dignidade, irmão. Cuide-se para não perder a sua credibilidade. Os pastores são sacerdotes chamados para honrar a Deus. Cuidem-se para não perder as suas dignidades e, consequentemente, a sua credibilidade, pois por causa da deslealdade dos sacerdotes dos tempos de Malaquias, eles perderam a credibilidade, perderam a oportunidade de ser uma bênção para o povo, e Deus mais uma vez diz para os profetas e dizer-lhes: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação, no aplicardes a lei. Então, cuidado para o seu ministério não cair em descrença. O povo perdeu a confiança nos sacerdotes dos tempos de Malaquias. E pode perder a confiança em seu ministério. Se você primeiro não se propor no coração a dar honra ao nome do Senhor dos Exércitos, e se você for parcial no aplicar da lei. O que quer dizer ser parcial na aplicação da lei? É ensinar somente aquilo que o povo quer ouvir. Ou então, ensinar somente opiniões. É fácil ensinar opiniões. Eu acho que o culto deve ser assim. Está cheio. Eu acho que o povo tem direito de expressar expressar os seus sentimentos por meio do seu corpo no culto. Eu acho que... E é um tal de eu acho, né? Meus irmãos, então o segredo, mais uma vez, é abandonar o sermão de tópico, a menos que aquele tópico tenha um texto para você expor. Abandonar o tópico do tipo outdoor, né? Os pregadores de outdoor. Então eu passo na rua, vejo uma frase bonita, aí procuro uma meia dúzia de versículos que dá apoio àquela frase bonita, aí chego na igreja e despejo sobre as almas sequiosas, famintas, que buscam no sacerdote a instrução. Aí chega lá, não acha. Aí o povo está morrendo de fome espiritual, porque não há uma pregação bíblica. Não há uma exposição da palavra de Deus. Então o conselho de muitos pastores que eu já li, que eu já ouvi, é: pregue, faça pregações expositivas na sua igreja, né? Uma ideia é pegar um livro de cada vez, né? E a ideia de muitos, meu professor de teologia, uma vez eu estava pregando no livro de Provérbios, e eu falei: não, você vai cansar o povo, porque Provérbios é longo, que nada. Eu preguei 2 anos no livro de Provérbios, e quanto mais eu pregava, mais o povo gostava. É assim, a palavra de Deus é como disse Davi, ela é doce como mel, né? Ela é saborosa, ela sustenta, ela alimenta, ela mostra uma visão clara da justiça, do amor, da bondade, da misericórdia, da santidade de Deus, e o povo se deleita e cresce. É o contrário. O sermão de tópico é que cansa, porque o povo se cansa de ouvir opiniões pastorais. O povo quer ouvir o velho jargão dos profetas. Assim diz o Senhor. Amém? Por isso também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos
e vos mostraste parciais no aplicardes da lei. Irmãos, não vamos ser parcial. Paulo disse, jamais deixando de vos ensinar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar todo o desígnio de Deus. Foi isso que Paulo disse quando chamou os pastores para reunir com ele na cidade de Éfeso e fazer as recomendações, exatamente essas recomendações aqui, né? Então, claro, eu não tenho o cacife do apóstolo Paulo para fazer recomendações para vocês, mas aconselho vocês, com base nessa pequena porção da palavra de Deus, a ensinar todo o desígnio de Deus, tudo que é proveitoso, que é a Escritura, porque o próprio Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, né? Para que o homem de Deus, o homem de Deus são os sacerdotes, os pastores, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque se o próprio pastor não se alimenta adequadamente da santa palavra de Deus, o que ele vai falar para o povo? Pois ele mesmo se encontra vazio da palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos nos encher da palavra de Deus para que possamos ter o que derramar sobre o seu povo no final de semana. E para encerrar, algumas considerações finais. Meu desejo não é incitar a rebeldia dos crentes contra os pastores, mas exortar aos amados colegas a repensarem o seu ministério, fazer a reestruturação necessária a fim de honrar a Deus com o seu chamado para o santo ministério de pregador da santa palavra de Deus. Porque todos os pastores sabem da importância eterna da liturgia, da ordem do culto, ou considerar, como diz os reformados, né, o princípio regulador do culto. Não o princípio regulador do culto segundo as paixões humanas, segundo um marketing, né, fazer da pregação um sistema de marketing, dar ao povo o que eles precisam, ou o que eles querem, né? Não o princípio regulador do culto, não por si só, mas um princípio regulador do culto segundo a palavra de Deus, né? Mas é um culto sempre alicerçado, baseado em verdades bíblicas, em exposição do pensamento de Deus revelado nas Escrituras. Para assim, meus amados irmãos, não incorrermos em uma adoração, como diz Eclesiastes 5:1, para que não nos achamos a realizar culto de tolo, oferecer culto de tolo. Pois bem, essa reestruturação, da qual eu lhes falei, diz respeito à pregação em si e seus efeitos na vida do povo, tanto dentro do recinto do culto, como fora, em seu lar e em todas as suas atividades, sempre exortando o povo a se portarem como cidadãos dos céus deste mundo. Porque o princípio segundo o qual, assim como é o povo, é o sacerdote, ainda prevalece. Amém? Deus nos abençoe.